Comentando jogos clássicos, Strixhaven Championship, a partida do Paulo Vitor Damo da Rosa, nosso querido PV, né, campeão mundial, Hall da Fama, versus Alton Burchett, da Inglaterra, né, tá com a bandeira ali do Reino Unido, a jogadora também que já ganhou um Pro Tour. Então, joguinho bom, começo, né, de Pro Tour aqui, né, o Championship era uma nomenclatura de Pro Tour durante a pandemia, né, no caso a gente tem o que aconteceu após o lançamento de Strixhaven. Então, uma partida bem interessante, o PV de Sultai Ultimato, um dos principais decks do Standard dessa época, né, o torneio é Standard. Lembrando, se você quiser ver listas, elas ficam na descrição do vídeo. Tá bom? Não esquece também de seguir e tal, etc. E a Alton com um Azorius, né, que ela fez, né, brinca muita coisa, tem Yorion ainda nessa época. Então, é um bom evento, Eles abrem com os templos aqui, né, para dar aquela cavada. O PV tem uma mão que rampa muito bem, enquanto que a Alton tem uma mão gerando bastante valor. Faz aqui nascimento de Meletes, busca o seu primeiro terreno. Por turno 3 tem como até fazer uma Skycleave. Mas a ideia é que seja um jogo muito longo de ambos os decks. Ambos os decks têm hiper late game. A PV acelerando o jogo. Para essa época, a gente tinha algumas opções agros e tal, mas era bem difícil de jogar. A Alton fez o Skycleave, então vai tirar a aceleração do PV, tentar, né, colocar ele para trás, porque justamente ele pode chegar no ultimato, e a partir do ultimato ele basicamente ganha o jogo, então quer deixar a vida um pouco pior. Mas era um T2 assim, que tinha muito essa questão de valor, de jogadas muito longas, então tinha esses templos e tal. Tinha decks agros, mas esses decks mais lentos eram a tônica realmente do formato. Espero que no momento eu possa passar a noite. Então, cara, em algum momento eu devo fazer conteúdo à noite, sim. Eu devo fazer conteúdo à noite. Eu tenho que mandar mais coisa pro YouTube, estou me cobrando disso. Vou ver se hoje eu pego pra gravar algumas coisas e tal. Também, né, uma maneira. E quem sabe fazer alguns conteúdos à noite também. Não é um horário exatamente ruim, é puramente uma escolha minha. Mas normalmente as lives são eu gosto de chamar das lives malhação, né? Porque normalmente quem assiste tá vendo assim, pensando, pô, podia estar mandando uns currículos, né, mano? Esse rolê de desemprego tá foda. PV fazendo binding. Cara, binding foi uma senhora carta, viu? Por muito tempo, assim. Depois caiu. Mas, inclusive no Pioneer mesmo, já foi uma senhora carta de Magic. Gostei muito dela já, registrei muito evento. Eu não sei se vale a pena fazer essa Paths Conqueror's Death, que é outra carta que eu gostava muito. Outra opção da Alton é dobrar, né, fazendo os dois augúrios. Augúrios que, nossa senhora, como se davam bem com Yorion. E aí, Fernando, bom? Grande barão sem bom? And then beating in for a couple points of damage is all well and good, but there just isn't a lot of power on the battlefield right now for Burchett. And o foda, assim, quando a gente vê esse tipo de game, é que assim, ninguém tá setando um jogo pra ganhar imediatamente. Sabe, não é, não, daqui 3 turnos você consegue ganhar. É todas essas pequenas vantagens, sabe? A tônica dessa partida é muito difícil por causa disso. Você tem que ver muito na frente. Então, tipo, pô, vou fazer esse field, passo aberto, e aí, dependendo do que fizer, eu estouro o field, busco o negócio, mas assim, não existe um plano pra essa Skycleave ganhar o jogo.
Não existe um plano pra... vou fazer mais uns tokens, bater de 4 em 4. Se isso acontecer, é fatalidade. A ideia é um jogo hiper longo, então você fica muito focado em ficar comprando cartas e tal. O Grixis, que eu gosto tanto de jogar no T2, tem muito isso, assim. Às vezes você fica tipo 8, 9 turnos sem nem mudar os pontos de vida do oponente. Porque na verdade você tá setando o card advantage e aí ganhar. E é um erro, assim, que eu vejo uma galera fazendo jogando com esse tipo de deck. Acho que não, eu tenho que rushar, eu tenho que ir pra cima. Calma, jovem, não precisa. Mas anular esse Orion seria bem interessante. Ainda que a Autumn pode pensar, pô, não vou anular o Orion e vou matar ele. Só que o PV já vai estar indo pra 7 manas, que é o número mágico. Onde você quer começar a passar aberto com counter. Então é isso que ela deve estar pensando. Tem site de aposta de Magic? Não. Pode apostar em quem ganha? Aposta aí, velho. Boatos que estão nessa partida até hoje. Boatos. Eu lembro que nesse Pro Tour eu zoei muito isso, porque teve mais de uma partida que teve problema de tempo. O formato era muito lento e tal. Aí teve mais de uma partida que teve isso. Bom, o PV resolve blinkar, né, o binding e ganhar um pouco mais de pressão, fora que, levando em conta que é um Yorion, né, cartas como Skycleave tem potencial para encher o saco. E ele consegue rampar mais uma vez, então é uma jogada que faz bastante sentido. Mas esse Orion pode, né, ir de Americanas agora. Não sei se a Alton vai ter coragem de mandar a saga aqui, dane-se. One thing that's been quite prevalent lately in both metagames, in Historic and Standard, is just how good flyers are. You know, Emergence Ultimatum can get the job done for you lickety-split, but so can Yorion. That's a flyer, and Autumn has no clear answer for it right now, because an Elspeth Conquer's Death would just be shields down for Emergent Ultimatum, so she can't do that. So this Sky Noodle is going to get a good chunk of damage done. Yeah, and again, this was kind of the problem in the early stages of this game is exactly what you said. E a Autumn fez certo. Ela falou, vou esperar um pouco, vou tomar pressão desse Orion. E aí, quando eu tiver safe, eu dou o counter. E... tá certo, ela. Da Bide embora e achar. Esse deck tem as mágicas grandes, né? Pra quem não conhece, assim, como é que funciona o Sultai Ultimato, você faz Ultimato. E aí você buscava, tipo, você podia buscar a Professora Onyx, você buscava turno extra, Voriclex, Saga da Kiora, tinha um monte de coisa assim que você buscava. Então, tipo, ele tem um monte de mágica pesada nesse deck, que é meio que quem decide os jogos. O Game 1 é meio estranho, porque as emoções são meio meh, de ambos os lados, mas tem algumas opções legais, né? Do I want to take the 6th land, add Uri into my hand? If I do that, I still have Saw It coming up. Because Autumn is kind of declared kind of early on right now that, hey, I'm going to play around... Maze Mind Tome, uma ótima carta. Era o Reckoner ruim. Né, o Reckoner Bunkbuster ruim. And we're just going to be leaving up mana to be able to cast that for a really long time. Maybe Autumn takes the shields down off of that plan at some point, but I'd be surprised if that were to happen. And she's got some life to work with. Sitting at 20, that's 5 hits from Urian, so you're not underneath that much distress. E aí, boa live, bom? Tudo certo? Acho que é fazer tome e passar aberto. Tudo bem que vai tomar mais uma pancada, mas tá bem tranquilo de ponto de vida. Certainly time is on Autumn's side here, as Maze Mind Tome looks to be the play, which will allow her to gain a few more cards off the top of the library, a couple scries if she wants to go that route too, but importantly, as you mentioned, leaving up Sword coming, because we see that Emergent Ultimatum just looming in Paolo's hand. Pode atacar, não vai atacar. O 04 também tá travando ali a mesa. Só Yorion que tá se mexendo nesse jogo. Saga da Kiora. Aí agora as criaturas do PV ganharam toque mortífero, mas ele vai continuar na mesma. Bate para. Pode forçar a Saga da Kiora. Não é uma carta necessariamente que você quer comprar. Yeah, there's a consideration here to counter it. There is the Elspeth Conquer's Death in hand that can take care of the Saga, and then hopefully there's another land off the top of the library here.
Daí compra pra, né, pegar uma informação completa, porque pode fazer saga da Elspeth, tirar essa saga da Kiora. Tudo bem que com 8/8 na mesa, né? Que aí pode blinkar depois e tal. É meio que obrigado a anular, imagino eu, né? Você não quer essa saga da Kiora de boas na mesa, vira tudo, porque faz um 8/8 que, tipo, só acelera o jogo. I mean, from Paolo's side of the battlefield, like we've been focusing very much on Autumn's side because this is the deck to beat in the format. Paolo is the player to beat in most instances, but he's just doing an excellent job here of trying to bait out these counters. E assim, às vezes a galera assiste esses jogos de Pro Tour e tal, fala, pô, a galera vai muito devagar. São jogos muito difíceis. É normal a galera ficar pensando muito. Tipo, seja Pro Tour de papel, seja Arena, seja Mall. A galera pensa muito, assim, é bem comum isso. Porque o nível do jogo é muito alto, então você tenta jogar melhor. E o seu adversário joga muito bem também. So, not what Autumn wants to see. Let's see what we're gonna do here. Gonna go to the Maze Mine turn. Draw another card off the top of the library. It's a Hengegate Pathway. So still not what Autumn wants to see. E vai fazer os PF concretizar. Vai tomar um ultimato na mão. Acho que já dá, né? Tem 3 verdes, 2 azuis e 2 pretas ali. Well, yeah, now Autumn, so here's the question now, Ailey, which is, do you want to bluff and act like you have a saw coming, or do you just want to say, you know what, I'm going to play my game and hope you don't have Emergent Ultimatum? The answer to that question is now very obvious, which is, I'm going to play my game, I'm going to hope you don't have Emergent Ultimatum in your hand, and I'm afraid I've got some bad news. Tipo, a Autumn, tipo, faz sentido assim quando ela pensa, tá, eu tive que anular a saga da Kiora, agora eu vou tomar um ultimato. Não tem o que fazer. Vou fazer a minha melhor jogada, esperar que o PV não tenha a melhor jogada dele. Porque se ela desvirar, tipo, ela tem um turno gigantesco aqui e tal, mas tinha. Aí ela faz, né? Fazer o quê? So there's Emergent Ultimatum. He's got a bevy of options that he can go and select. What would you go and grab from his deck list? Oh boy. A little bit of this, a little bit of that. Man, it's a little bit of this, a little bit of that, which is not the answer I know you're looking for. So I'm going to try to give you a little bit of a better one here. I mean, there's no bad PV pode trazer Valk, alguma coisa. Normalmente envolve Vorinclex, as coisas imbecis que você consegue fazer com eles. Dá pra te explicar que eles demoram pra jogar, porque todas as jogadas parecem óbvias pra gente, não são tão óbvias pra eles, porque eles pensam em mais possibilidades que a gente. Pode ser, é uma maneira de ver também. Ele pega um turno extra, pega o Valk, né, que pode ser Tibalt e Vorinclex. Fora que assim também. Eu vou fazer isso porque ele vai ter isso. Só que Magic normalmente tem vários níveis de pensamento, né? Então, o primeiro nível é o que minhas cartas fazem. O segundo nível é o que as cartas do meu oponente fazem. Isso em loja, pô, se você pensar esses dois, já tá indo muito bem. No terceiro nível é o que o meu oponente acha que eu vou fazer. No quarto, o que eu acho que o meu oponente vai fazer. No quinto, o que o meu oponente acha que eu acho que ele vai fazer. E aí você vai subindo. Essa galera normalmente joga num nível muito alto. Muito, muito alto. Então, você fica meio assim, passa counter up, faz isso, e aí a gente ganha. Só que daí você fica, tá, essa é a jogada óbvia, então meu adversário pode estar pensando nisso. E se ele tiver armado uma armadilha, onde ele pensa que eu vou fazer a jogada óbvia, ele joga em cima disso. E aí você vai embora. Então você tem que pensar muito. E é complicado. Some sort of combo going off? No, but it's this overwhelming advantage that Paulo has now with Tibalt in the battlefield, with an Archon of Sun's Grace apparently joining the battlefield, probably for him as well. Removal spells in hand and Heartless Act and Extinction Event. Mas o PV consegue uma janela muito boa pra começar a atacar aqui. Tipo, agora ele pegou uma vantagem real, né? O que eu tinha falado lá no começo, eles vão ter que pegar vantagem, não é sobre rushar e tal. Agora você pega uma vantagem boa. Valk é uma baita carta. Jogo de xadrez, sim. Um jogo de estratégia, normal. Hold on. This one's a pony, not a pigeon? Yes.
because it's a horse, right? It's a Okay, pony. well, technically, if I'm being, I believe it's a Pegasus. Okay, fine. I'm gonna have to check. I'm gonna have to call the flavor judge, but I'm having difficulty keeping up with the flavor. O foda pro PV é que, assim, ele não pegou exatamente uma combinação que ganha o jogo instantaneamente. Então ele só ficou muito na frente em card advantage. Mas não tá algo brutal. Fora que na mão dele tá, tipo, 3 remoções. Que, por enquanto, não fazem diferença. O que ele fez foi isso. Ele foi pra uma jogada, deixa eu tentar comprar mais vantagens e vamos ver o que acontece. E não ficou muito feliz com os resultados, não. Tem que pensar na frente. A grande trick é que às vezes você não pode ir muito na frente. Você sempre tem que estar um nível só na frente do seu adversário. Então, meu adversário joga só sabendo o que as cartas dele fazem, tá ligado? Como se ele jogasse fechado a outra parte. Então, se você jogar com as suas e com as dele, você tá na frente. Só que se você jogar muito na frente, você começa a pensar demais. E aí o jogo não desenvolve. Aí você toma umas jogadas nada a ver. Alton deu Scry aqui pra achar o Story Coming. É uma carta interessante. Agora as mágicas do PV vão custar 2 a mais, né? As que não são de criatura. Ela pode só trazer o Yorion pra mão e passar counter up. Ou vai direto, mesmo. Pode ser também. You're at the point right now where you're so far behind that it's not about the counterspell right now. I mean, esse Orion que ela encaixou foi muito bom. Porque, tipo, vai tirar o Valk, que é a grande carta de power level do PV, e ela vai gerar muito card advantage. Tipo, ela rebateu o card advantage do Ultimato, tá ligado? Normalmente o Ultimato aqui era pra ganhar o jogo, e não é o que acontece. If he's got the mana available for another Emergence Ultimatum. Taking a look at the top of the library, Arcana Sun's Grace is quite good if it survives. Ele sobe Duris contra Selena, Sinea Humans e acerta naquela sua combo de criação que é a tentativa de não perder o jogo. Mas tem muito isso, assim, tipo, pô, quanto que o meu oponente tá pensando na partida pra eu pensar acima dele? Tem gente que só não joga em volta das coisas, tá ligado? Tipo, o cara tem uma trick. Aí você tá com mana aberta. Aí ele ataca com uma 2-2 em cima da sua 3-3. Você dá bloco, ele trick sem remoção. Só que aí você pensa, não, ele tá jogando em volta da minha remoção também, então eu não posso dar bloco. Sabe? Você tem que saber meio que determinar esse tipo de coisa. Então eles pensam muito, porque eles têm que entender qual que é o nível do adversário, né? Aqui ambos são muito bons. E aí tentar entender em qual nível que tá essa pessoa. E a Alton, nossa, cresceu muito nesse game agora. E aí, Derek, bom, mano? Fora o PV agora tudo custando, né, nesse turno 2 a mais. Mas ele vai, faz o cavalo. Faz binding, provavelmente destruindo a saga. Exatamente. Aí faz um token. Dá uma desenvolvida boa. Tudo bem que o Pegasus vai ser exilado pelas Skycleaves, né? Mas temos algo assim. Mas é um jogo com proposta para ele ser muito longo. Os dois têm muito recurso. Exato. O segundo ultimato começa a ser bem merda. Até porque já foi, tipo... Já foi Valk, já foi um turno extra, já foi uma saga da Kiora. Isso complica muito o PV nesse jogo. Stem the bleeding a little bit from the Archon of Sun's Grace. It's hanging out on that side of Yorion is very nice indeed. Okay. I don't know if that's the best draw, but it's obviously a very, very good draw. Oh, yeah, that's super good. Because we can actually double blink here, if I'm not mistaken. We can get Yorion off the board. Oh yeah, we can do a lot of nonsense right now. Yeah. Like a lot of nonsense. What's the most problematic card that we could get rid of first? Gotta say it's the Archon. Vai pegar o Tommy pra o PV não arrumar a mão dele. In response, quick scribe before it goes bye-bye.
Paolo will send away the Clearwater Pathway, an unknown card on the top of the library, and Skyclave Apparition will bring that over to this side of the board. You know, more often than not, when merged É bem interessante deixar o Pegasus, porque o Pegasus é uma das linhas pro PV tentar acelerar esse jogo. Ainda que vai ter um Double Blink, né? Ela pode estar focando mais nisso. Nossa, isso é muito nojento, velho. Você vai, blink no seu Yorion. The double blink. You'll love to see it. Okay, so end step, we're gonna get a bunch of permanents back. Yorion's gonna enter. Aí você vai fazer 200 milhões de vantagens. Aí vai tirar o Pegasus agora. Aí gera mais toque, aí dá draw e tal. Aí tem outro blink, aí você dá blink de novo. É muito nojento, velho. Veio jogando sem shield. Essa época desses Pro Tours online tem uma galera que não joga com muitas coisas, então. Nossa, vai manter a cólera. Interessante. Porque a board é dela, né? E mesmo assim ela vai manter a cólera. And the Maze Mind Stone now, I don't think Autumn has the opportunity to activate the Maze Mind Tome. I think she would have need full control there. Yeah, okay, but just keeping it, so it's fine. Yeah. And also, I don't think that Autumn wants to scry the top card to the bottom. I think wants to keep the Doomscar, so the activation of the scry is irrelevant. So we'll just ignore that comment and just keep moseying along here. All right, so still shields down here for Autumn, but plenty got done that turn. Now it's on to Paolo to determine how he wants to. Ela pode matar esse Orion e fazer alguma coisa por cima. So things getting interesting now because. Inclusive, em algum momento ele tem uma janela relativamente favorável pra dar uma cólera. Ele já tá ficando pra trás, então dá pra levar nessa. Let's clean up all this garbage, and you're left with the Sky Noodle, which I have an answer for. Okay. The thing I'm thinking right now is what is the next ultimatum? Ou ele começa já com isso, pode ser também. There's still another Epiphany in the deck, but the Kiora that Best the Sea God is gone. Yeah. The Tibalt is gone. Yeah. E mandou o ultimatão na sequência. Let's see what you're going for there, Paolo. Fato que mas vou ler o que o Perfai falou, tipo, ele começa a não ter alvos bons. Pretty big chunky boy to put in the way. Ele começa a ser só uma pilha de cartas que até são boas e tal, mas não são mais cartas que ganham sozinhas. Ainda bem que tá no G3. Pois é, isso é G1, assim. Os outros campeões geralmente vão tentar acabar o jogo antes dele ou perder. Porque assim, você fazia o primeiro ultimato, ficava tão na frente que as outras cartas davam suporte pra você. Mas quando o primeiro ultimato meio que é respondido em termos de card advantage, ele piorava muito. É mais ou menos essa parada. E não é que nem o Lotus usando o ultimato, onde ele tem boas opções ainda no segundo. Alright, he's gonna draw a big amount of cards, as well as get a 6/6 on the board. Oh goodness, look at those draws. Woo! Okay, I think that Doomscar is a good choice at this point. Yeah, so it's I guess what's kind of fascinating here is that Autumn's deck is pretty good against creatures. Right? So, and that's part of the reason that she brought that to the tournament is I imagine that o PV tá começando a sentir falta de maneiras de ganhar o jogo mesmo. Então, ok, ele faz Vorinclex é uma boa carta pra terminar jogos, mas ele vai precisar que aquele Polucranos entre na mesa, vai precisar que o Gargarote entre na mesa, e eles estão citando isso, né, e é um fato assim. O deck da Autumn é particularmente muito bom lidando com criaturas, então não é muito animador pro PV a situação atual. If Autumn's able to find something like we know the Doomscar is there and she's going to keep that, but like an ECD would go a long way here, I think. Another Omen off the top. Padding the life total a little bit, getting a few extra dudes down on the battlefield, birth of Meltus off the top of the library there. And we still have a game here, my friends. We've seen 2 emergent ultimatums, and you'd think that would be enough, but no. Do not count out. Vai lá pra Augúrio do Mar.
O problema das sagas é que precisa tirar o Vortex da mesa. Mas é uma carta muito boa, assim. Eu não sei se ela pensa em dar uma cólera aqui, dane-se. When do we start leaving up mana for Sword Coming? That's a thing I've been thinking about a little bit. It's just how relevant is that card right now, as opposed to other options, because Autumn does have quite a few. Okay, so now Nico. Fazer o Planeswalker aí. We haven't seen this one. Esse delírio coletivo chamado Nico. Que entra com pouquíssimos tokens. Oh, how many cards did we draw there? Oh, 6 damage! Neat! Okay, that's 6, so we Mas é suficiente pra matar, né? Porque você dá dano igual ao tanto que você comprou. E aí controla completamente a board aqui alto, mesmo depois de 2 ultimatos. Esse PW que ninguém lembra? Ah, não, é... Sempre tem alguns assim. The ECD is going to be great for the follow-up threats here, the Gargaros and the Pelucranos and everything else. You know, that's why Meio que acaba boa parte do jogo do PV nisso. Aí faz Gargarote. Assim, Gargarote teve uma época no T2 que ele quase não jogava. E o motivo era a Saga Deus Pé. É exatamente o que tá na mão da Ala. O jogar de Gru era o deck mais fácil pra mim. Gostava muito da match com 3 horas, mas sofri um pouco contra o Ultimato, que era ruim, porque era o deck mais forte do formato. Eu jogava bastante com ele. Tanto que teve o Gru que jogava com counter, justamente pra ganhar essa match. Jogava com Vortex, né? Porque daí se a pessoa fizesse Ultimato era 10 de dano. Gargarote é uma senhora carta. É uma carta que eu gosto muito. Nossa, esse 3-4 aí ainda. Há 50 anos. Com opção pro PV fazer esse 3-4. Nossa, outra hora. Meu Deus! Alright. Can we just clear the way here with ECD and Skyclave Apparition? There is a counterspell up in Paolo's hands, just hiding on the side of the screen there. Yeah, and Paolo does have the ability to still play a Heartless Act and stuff, so there's still some game left to be played here, I think, but ECD sure does look nice. Oh, yes indeed. So goodbye Gargaroth, no blocking, no life gain, no card draw, no... É isso, é game 1, velho. É muito puxado esse game. Heartless Act is gonna be cost and response here. Let's get rid of Sky Noodle. Okay, just cleanly let that go. Oop. Comes Okay. the sea. So this is one of those turns where it looks like Autumn is just going to keep up Saw It Coming. She's had that for a little while. Was curious how that was going to... Gargarote e Brasolame, né? Não, Gruzão com essas cartas era muito bom. Saudade de jogar com Brasolame. Dá pra bloquear, só tomar o dano mesmo. Porque se o PV não resolver essa Saga Deus Path, volta e Orion de novo. E tipo, e Alto tem 3 maneiras de comprar carta na mesa. Muito bizarro. Saudades brasileiras, né? Também tem. Ooh, was that a Palaka predation off the top? Hello. That's problematic. A good place to go, yeah. Get some Descarte é uma opção interessante. Alright, take a look. Saudades mudar o cards. What do you fear most, Mr. World Champion? Okay, so card with mana value 3 or greater. So Doomscar, Apparition, Big Bird, Omen, Saw It Coming. Counter é interessante aqui, mas pelo lado do PV, assim, o fato de você ter feito 2 ultimatos, ter mandado boa parte das cartas boas embora já é bem desanimador. We have an ECD on the board, so whatever does get discarded can come back later. That's a very, very, very good point. They're just gonna take the counter spell. E saber que tem, tipo, tem o Yorion na mão, pode vir outro, tá? E já tá chamando tempo ali da Alton. Né? Já interessante chamar a atenção que, ó, já tá aqui 12 minutos e pouquinho. Game 1 já tá chamando tempo. Yeah, and you want to know something, Cedric? What's that? We're in game 1. Yeah, we and are. Autumn has 12 minutes left on the clock. That is a good thing to point out, Ailey. That is a really good draw. thing to point out. So, Tem como dar outro draw se quiser, mas não, vai fazer. Marathon E as it has been. We're gonna need to find a winner quick. Yep. Alright,
non-creature spells are more expensive. What is Não, game 1. here from Autumn A gente tá no game 1. Looking at the big old sky noodle. Is he gonna come down and reset a bunch of stuff? Elspeth conquers death away that blocker and just starts slamming in damage. Let's see. Tem como fazer, tipo, Skycleave aqui, lutar. Skycleave apparition that can also get rid of Polakranos. Yep. Oh, in response, we're gonna punch a few things. Yeah, is there any fighting to be done here? Looks like yes. Polakranos is feeling Ok. feisty. Faz um tokenzinho ali pra dar block. Okay. Which I don't think we have a way to deal with as a blocker. A little chump block city, but as far as attacking through it, Yeah, nothing too clean, it looks like. Nothing to get rid of that at the moment. Vou fazer Yorion. Yorion é um grande culpado de empates, velho. Meu Deus do céu. Não pela carta em si, mas assim, ETB é um negócio que... Mystical dispute on the stack. E sim, era como essa disputa mística aí. Mana to pay for it. Rogan Triumph's gonna get scryed to the bottom with Temple of Enlightenment, and now there are two big old blockers in the way here for Palo. E lá vamos nós. But on the plus side, Elspeth Conquers Death is gonna go off next turn. Yes, Sky Nomad will return. Okay. It is. I'm glad you keep highlighting that because that's a. Ele vem fazendo a parte dele, né? Tenta empurrar dano aqui. Right, happy to chump. No Isso que ele sabe da cólera que tem do outro lado. E vai voltar um Yorion no próximo turno. Que bacana. Because you know you have an opponent with Doomscar in hand, so what does committing more to the battlefield even do for you? It doesn't feel like it does a ton. Just gonna cycle away that Triumph, finds a Dark War pathway. Aí o PV vai aumentar mesmo. Ele tá chamando a cólera. Tá tentando de alguma maneira chamar essa cólera da Alto. Tu tá torcendo pra Alto só porque ela tem bom gosto e usa cartas pro Free Shield. Uma coisa que a gente aprendeu com a galera jogando esses Pro Tours é que tem uma galera que se importa muito com isso e uma galera que se importa muito pouco. E toma ele draw. Is that I think he's running out of threats. Yeah. Because he's already resolved 2 ultimatums. You know, his Vorinclex. Vai esconder o trigger, fazendo. Não, tinha que ter segurado a prioridade, Alto. A vida tem dessa. I don't want to say that's all that he has left to win the game with, but it's probably the best creature he has to win the game with, and he already knows that Autumn has a Doomscar in hand. So the ability to win this game seems actually really, really hard. And now with Archon of Sun's Grace and casting enchantments, and all these enchantments are going to come back from... Aí vai fazer agora um exército alto, aí o PV vai ter que dar cólera. Mas não vai ser unilateral, a cólera vai pegar os dois. Se bem que ele tem a remoção. Quando trigar ele pode matar o Pegasus. Mas o que o PV tava tentando fazer é tipo, fazer a alto, soltar a cólera dela pra liberar os gargarotes dele. Não tá dando muito certo esse plano e acho que é nisso que ele tá pensando. O importante é não perder. É exatamente o que ele faz. Ele tenta deixar a mesa dominada ainda pra ele. Big on him. Huge fan. I'm a huge fan of triggers. Skyclave Apparition will take care of the Quandrix Cultivator. Ugh, go away, lands. We don't want you. Nope. Let's draw some gas, please. I know there's a gas shortage, or at least there was, but we don't want any of that here. Thank you very much. Don't mind that kind of spell. Nice. Glass Casket can get rid of the blockers in the way, but not what Autumn wants right now. Vai lá, dá aquela estouradinha. What's on top of the library, Palo? There's a mystical dispute, so he's gonna keep that. E aí ela domina a mesa de novo. Aí o PV é obrigado a desenvolver o jogo de alguma maneira. Aí toma um counter. E ele sabe. É muito ruim quando você tá nessa situação assim. Você sabe que tem uma cólera, mas você tem que dar commit na mesa, senão você fica muito pra trás. Pode dar pra ímpar. É até entendível. É, exatamente o que ele faz. Tenta Tenta segurar o gargarote na mesa, bate agora, tentando trocar nessa mesa.
Paulo trying to make a little bit of comeback here. E aí se vê uma cólera, alguma coisa do tipo. Gonna activate Tome before, get some info. You're drawing Arcana Sun's Grace. Pode ir pra alto, tipo, ela consegue basicamente refazer a mesa. Reset. Yeah. You have more cards than your opponent. You have a Tome. You just have a better. Então, tipo, aquele gargarote do PV tá sendo marcado o tempo todo nesse jogo. Não, vai voltar com a cólera. Finalmente o PV vai conseguir isso. Só que ela refaz com uma mesa muito boa. Isso porque ela ainda tem um tomo na mesa e tem 2 tokens pra dar draw. Meu Deus. So I can understand it. I can understand it. It's hustle time. We gotta kick it up a notch here. Vai PV passando coisas. Boy, this is so stressful. Okay, I'm getting nervous for them. Yeah, so am I. So now what I'm thinking is like, okay, what's our plan against these 2 other creatures? Well, we didn't know Polukranos was going to be the draw step, but like, what's the plan against the follow-up Gargaroth? This is Cry. That seems like a valid option. Say it again. Cry. Ok. Okay, that's not my favorite, but all right. Polukranos é ok, ele vida. They're like, yeah, okay, fine. Oh, goodness me. So, in response to the Polukranos on the stack, Se o PV conseguir que esse Polukranos morra, pra ele é muito bom. Gonna get a couple creatures down too, and Polukranos, you gotta think he's feeling feisty and wants to get rid of that Arcana Sun's Grace, but let's see what else Paulo does with his turn. Yeah, I mean, we could see some fighting. Okay, so punch that down. All right. Autumn's Hand not particularly good. Tipo, eu falo que é muito bom que ele consiga que morra, porque se ele não for exilado, é um recurso que fica voltando. Meu Deus! I was gonna say this is my concern, but we found a way to deal with this. Oh, we have a game here, we found a way to deal with Polukranos too. Ah, vai abrir com a Skycliff. Ah, tá, pro Polukranos não voltar de maneira alguma. Yeah, Paul, we got a little reaction out of him. Aí espera um pouquinho da cólera e ganha o jogo. PV fazendo um não com a cabeça e tipo, mano. Unfortunately, not enough mana to fight twice and avoid this exile, so that's gonna go under the Skyclave apparition, and we're gonna follow up here with a big ol' boom. Compra bem. Ah, mas ela tá comprando muita carta, né? Isso conta muito também. E tipo, teve tudo isso e a Alton tá lá com 24 pontos de vida. E o PV tem nada. It's like you have a 4/4 now. You're welcome. Like what is his best draw? Because like I'm even thinking like ele aumenta a mesa ali de alguma maneira e vai. No, they're not. Oh man, Autumn is drawing unfortunately not the best cards. E toma de draw. Já achou a remoção pro 4/4. Já tá de boa. Agora que ela vai estourar os shards que dão strike. Eu acho que tem outro Yorion no deck dela. Vai ganhar vida ainda, meu Deus. So if I'm Autumn right now, I'm thinking to myself, I'm a huge favorite to win this game, overdog, if you will. I gotta have it over by 7:30. Yeah. It's at 9 right now and ticking down. It's got to be over by 7:30. Because the clock is a real thing now. We can't not talk about it. PV não tem muita coisa boa pra comprar, ainda mais porque é Game On, ele tem muita coisa ruim. Ele tá preocupado mais com o tempo. Achou Yorion. There is Yorion. Oh, goody. Oh, these Dwari disruptions, man, they just love being in Autumn's hand right now. They're so useless at this point in the game. Mystical Dispute's not doing anything either, and we are gonna bounce absolutely every freaking thing. Podia ter mandado até. Mandou o Tom embora. Eu ia falar que podia ter mandado o Tom porque eu não vi ela clicar. Olha a chuva de valor. E aqui o jogo acaba, PV. Só que como o tempo da Autumn tá muito pesado, se eu sou o PV, eu espero. Então, vamos lá. Meu Deus, tem relógio nesse deck, eu tinha esquecido disso. Achou o Ultimax. You absolutely got to cast it, and Autumn saw it coming, so see you later. And should be able to play for Dispute. Goodness me, what an Na volta ela bate para letal. there from Autumn Burchett is going to be able to wrap up this game here. Paolo can do absolutely nothing. The big bad being beaten. Meu Deus, que game bizarro. Isso é 1-0. That's a sick game of Magic right there. That is a sick game. Goodness. I'm like, I've actually Deixa eu ver como é que ele vai sair de alto. Pode trazer Typhoon. Well, now it gets tough. Talvez outro
Elspeth Conquers Death, Mystical Dispute, Disdainful, Negate, Test of Talents. Dá pra trazer basicamente todos os counters. Esse jogo vai pra 5 turnos. A alegria do digital é não ter 5 turnos. Pro PV, trazer Coma, trazer talvez Elspeth's Nightmare, Test of Talents, principalmente Duris. Paulo, which that's more than enough of an opponent. Oh, yeah. Okay, this is arguably the best player of all time, best active player, whatever you want to give him. And now also the clock is an opponent. So it's 2-on-1 now, and Autumn's got to try to defeat both. Now, is she capable? I absolutely think so. And she got out of that one, I think, Ailey, with like 8:15 left. Yeah, roughly 8 minutes. So então tem 8 minutos pra Autumn. O PV deve ter 12, 13 minutos. Eu lembro que esse jogo é muito bizarro. É só muito bizarro. No, it's not. And you have to change and contort the way that you play now because time is a factor. That first game, I mean, we all watched it. Awesome game. Took a while to win. So time is definitely a thing now here for Autumn. And if this game... Não sei se a Autumn tá pensando em pegar uma linha mais agressiva e tal. Porque pra mim é isso, tipo, é trazer os counters, trazer Typhon e furar o jogo do PV com Typhon. Quais são os arquétipos desses decks? O Sultai Ultimato, ele é um ramp. Não sei se consigo chamar ele de ramp control, mas em tese sim. Ele tem muitos elementos de mid-range também. O deck da Autumn é um mid-range. É um mid-range normal dentro do arquétipo de blinkar e tal, essas coisas. E aí, Harry, bom? A little bit more removal than you'd like, so I don't mind the mulligan here. Now he's actually got something nice to work towards here. He can put the Heartless Act away. He's got mana acceleration with Cultivate that also fixes his mana, a Dispute to counter, a discard spell, and then Coma to play towards. So it's a really good mulligan. Ok, Coma é uma carta de Magic. We know how good counter spells are against. Se eu conseguir rampar pra Coma é uma situação bem interessante pra ele. Torneio que esse foi o Strixhaven Championship, cara. Aconteceu há uns 2 anos atrás. Tá, isso tome na 2. Significa que o PV consegue rampar na 3. Aí na volta pode fazer um binding e aí tentar chegar em coma. So the sort of play that we can see here, of course, is play a 4 or 5 mana spell. Autumn tries to counter with a negate or assault coming. You mystical dispute it because you have a mana advantage, and then it kind of takes over the game a little. Tá começando a interessar pro mesmo motivo, olha. Pois é, daí esse jogo do PVzão da massa, melhor de todos os tempos, contra a Autumn. Joguinho básico aí de campeões de Platão. Vai jogar em volta de um counter aqui pro PV. Traz e olha pra mão. Quer passar ele com disputa aberta. O jogo ideal pro PV é ele passar um jogo onde a Autumn confia muito no counter e a Coma rasga esse jogo. Esse mundo é lindo e belo pro PV. Vai fazer o bichinho. O G. Esse bichinho é legal. Ele entra e busca terreno. E é isso. Então o plano de Coma vem que vem. O PV já tá em tempo, então tá com 11 minutos. A Autumn tá com 7. E o Arena é muito foda de você recuperar tempo, tá ligado? Isso sempre me incomodou nele. Então assim, se o oponente ficar na frente, ele tem que dar umas bobeiras da vida ali pra você recuperar o tempo. No mall é um pouco mais fácil, tem como jogar mais rápido. E Duris, que pode tomar um teste de talentos. This turn's great. I mean, you get to go Duress Coma. This is why the mana advantage aspect of things really mattered. Não sei se o PV tá pensando, tipo, pô, eu posso jogar uma disputa para não perder meus Duris. Só que vai muita mana, tá ligado, nessa briga. Então, meio que ela não vale a pena. Não, o Sultana é legal. Eu joguei bastante com esse deck também.
be able to take care of all the copies of Duress. It's usually not the target you want, but Mystical Dispute is going to take care of that test of talents. Pergunta é se a Autumn vai querer entrar nessa briga. Não entrou. Doesn't look like it, so we will get to take a look here in the hand. Eu tiraria Shark. What is he going to take? I like this counter from Paulo a lot. And the reason I like it is because information, especially for... Nunca tive a chance de brincar porque eram 200 coringas e eu tava começando. É foda. Esses decks mid-range e tal é muita coringa. É muito bizarro isso. Urian has a couple of lands, so these are the things I have to concern myself with. And I think and I can't say this with absolute certainty, but because there's a card over there in Saw It Coming, right? It can either be Saw It Coming or it can be Doomscar. So that might also be a big part of the reason that you saw Paulo not even try to windmill slam down the Coma, because ele pode fazer binding e tomar counter, que ele sabe, então não faria jogada. Ele tá pensando em fazer Yorion, porque ele tem que fazer pressão. Ele sabe, o PV sabe que quem faz a pressão nesse jogo é ele, não é alto. Depois de binding, chamou o negate. Ela pode também só tomar, assim, só comprar mais uma carta e ok, binding não vai... E fora que ela deve estar pensando assim, se ele tá dando bind em cima do meu negate, quer dizer que ele não se importa. Aí entra aquela questão que eu falei, tipo, de pensar o que a outra pessoa tá pensando e tal. But you also got kind of the look, his Sky Nomads are not going to be as good as Autumn's are, but I mean, there's a little value along the way, right? You can blink the Quandrix Cultivator, you can blink the Binding, and I mean, get a little something cooking there. Yeah, I was going to mention that, like, the Yorion certainly seems like it plays more of a leading role in Autumn's deck than it does in Paolo's. It's been a lot more impactful, especially in that first game that we saw, as the Quandrix Cultivator is going to... Esse trioma aí não precisa fazer, né? Dá pra usar só pra reciclar. E Coma, de novo, tentando furar completamente o jogo da Autumn. E a Autumn tá jogando bem rápido até pra situação dela aqui. Animaçãozinha do Coma. É que agora, tipo, a Autumn tem uma situação muito interessante, porque ela pode ficar sempre blocando essa Coma e os tokens, né, por muito tempo. E esse diferencial é muito bom pra ela. Como é uma carta muito boa, tal, etc, mas se você tiver como ficar chup blocando ela eternamente, é mais interessante. Não, ela fechou a cara. Agora as cartas têm Death Touch, então ela vai ter que tomar um ataque grande. PV da Cycle. Mas o tempo da Autumn chegando já nos 5 minutos, que é normalmente o número mais importante aqui. Because you're not playing against just one person, you're playing against two. One of them happens to be the reigning world champion. So, you know, rock in a hard place, as it were. Oh, goodness me. So, Paolo with nothing left to do, just a Bark Channel Pathway in hand, looks to Yorion Sky Nomad. And, jeez, that's the quickest Sonic coming. Get that out of here. Aquela coisa, o PV tá tentando acelerar no game de alguma maneira. E assim, tem um objetivo, tá ligado? Tem um lugar pra chegar. Você acelera, acelera, acelera. E aí você chega, por exemplo, numa saga de Elspeth e trava o jogo completamente. O problema é que, né? Tempo é um negócio complicado. Dá pra fazer Yorion, brincar 2, fazer mais 2 tokens, not bad. Qual Mythic que foi esse? Foi o Strixhaven Championship. Aí o PV tá pensando se vira o Pegasus pra Race ficar mais fácil. Ele sabe de um Yorion, né? Tem esse ponto também. Se ele virar o Pegasus, só tá evitando o Pegasus de atacar, porque depois ele tá lá pra bloco. E aí, Tobias, bom, meu querido? Futuro mestre aí. That like you're teetering on the I'm pretty sure I'm supposed to keep playing because weirdly enough I think and this is me speaking like Autumn's inner monologue. I think that I can
maybe outrace this Archon. Don't forget, Or though. excuse me, this Coma. Don't forget, Coma can tap things too. Yeah. Yeah. E vai virar o terreno. Ooh, that's... Oh, Paulo, Paulo, you dirty dog. Oh. E aí o PV tira a possibilidade de fazer o Yorion nesse turno. That's rude. Sabe jogar Magic esse tal de Paulo Vitor, viu, cara? Como sabe jogar Magic? Yeah. Is that when we did that? I think so. Are we gonna tap more things? Because that O barquezeiro heróico é. That makes it so that Urian can't be played. Is that what we're doing here? It looks like it. Oh no. Okay, I think in a battle between a big old snake and a pretty pony, I think the snake might just win. Aí vai conseguir bater com isso, mas ficou meio estranho. Como joga Magic, menino Paulo Vitor, né, cara? Como joga Magic? Ó, virou um, virou outro. Sabia do lane do turno. Ganha um tempinho aqui pra pelo menos achar alguma coisa do PV. Acha a segunda Coma, que é uma merda. Aí joga Magic, menino PV, viu, cara? Joga e joga Magic. Coma vira terreno, vira. Foda é que, tipo, ele quis achar tempo pra comprar alguma coisa boa e não conseguiu. Mas tá ganhando tempo em cima da Autumn, pelo menos. Ela ter comprado um pouquinho melhor. Yeah, I mean, this time I don't think it can be stopped. Yeah. I really like what PV did last turn to stop it. And I guess, okay, so now you shut this down. Okay, this one comes in. Ela ter comprado um pouquinho melhor, velho. I think there was a window for Paolo to sneak the damage through by tapping down all the blockers, but now he's gonna have way too many to deal with to get the points of damage through. Let's see, what do we... Okay, so you're gonna blink out, like, your 2 enchantments. É que aqui ela estabiliza demais o game, mas, cara, como joga Magic, menino PV, viu, cara? Oh, yeah. And it's still on the... You still gotta keep playing. Que daí é token pra caramba, tá ligado? Meio que o game se resolve aqui. Like, might actually be able to legitimately race Coma. Yep, I think that's exactly what Autumn's plan is here. It's like, oh, you got a bunch of nice snacks there, but you can't get through for damage. So what you gonna do? Augúrio, tá? See off the top. Can we find some way to interact with this board for Paolo? Não, ele tá tentando evitar esse blink, porque assim, se ele acha um counter, sei lá, alguma coisa muito boa, ele ganhou um turno naquela jogada, mas... Mandou tudo embora, comprou o terreno, But Paulo bricked, so that doesn't matter. No, that's yeah. He kind of whiffed there. So Coma's kind of just swinging into a wall. O jogo acabou. And this little 1/1 is just saying, PV tem como atrasar algumas coisas, mas tem outro Yorion, tá ligado? Vai ter outro blink de coisas. Yeah, so as good as Coma is, Coma doesn't trample, so chump blocking's easy. And I think I'm with you. I actually think that these flyers, I think are gonna be enough. This game has been wild. My goodness me, alright. Tipo, o PV consegue ganhar um turno, tá ligado? Só sacrificando coisa. Foda. Trigger. Aí ele tem 4 coisas pra sacrificar. Ele pode focar, obviamente, no que tem lifelink, etc, etc, etc. Beleza. Mas, tipo, os Pegasus vão acertar. Aí bate e tal, aí faz Yorion, blinka de novo. Traz outro Yorion. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Dá pra trazer, tipo, outro Yorion já pra mão, blinkar, faz mais token. Acabou o game, cara. Em 3 minutos e pouco pra alto. Acho que nesse evento tem um jogo que o Jabba tá de UB control e ele perde no tempo também. He knows about the negate, so he'll be playing around that. So ideally he needs to present 2 threats, bait the counter, and then hope that there's not a follow-up in Autumn's hand. Yeah, I just don't know how he's gonna be able to do that. Oh my. Alright, let's bounce some stuff. Let's get some dudes. Oh, and it's also, it's Blink City here, because you get to also blink out you get to blink out your existing one, that comes back, that triggers. Aí volta, aí faz mais token. Oh man, what aí busca mais no terreno. Querendo ou não, é um card advantage também. Aí faz trigger do Yorion, aí blinka de novo as coisas. We'll do it again, because why not? E vai.
Com 2 counter-up. Look at my horse. My horse is amazing. Look my horse is amazing, caralho. Ela trouxe esse dos porões da internet, eu não lembrava mais dessa música. Aí estourou o augúrio pra castar alguma coisa, outro terreno. Acabou, velho, acabou. O PV agora só tá olhando pro tempo e vendo se a Alton se embanana de algum jeito. Que não é o que vai acontecer. Yorion. Yorion foi banido no Modern meio que baseado nisso. I'm legitimately blown away right now. Wow. Incredible stuff here. There's nothing you can do. I mean, if you're Paula right now, you can't say you didn't get to play. No. You got to do everything you wanted to do, right? Like game 1 you resolved 2 ultimatums, you drew who knows how many. Agora o tempo do PV já tá quase igualando o dela também. You drew your ace. Porque ele tá tendo que fazer muita ação. It's probably your best card after sideboard, or at least one of your best cards after sideboard. You'd think, but apparently it doesn't do super well. Aí faz land. Knuckleheads, as you like to call them, Cedric. Prepara o combate. Zaz, volta Yorion, faz Yorion. Que delícia de jogo, não é foda. Aí o PV falou 10. Alto comemora muito. E aquela coisa, você tá 3-0 no Pro Tour, tá no começo do evento, você enfrenta um dos melhores jogadores do mundo, o melhor de todos os tempos. É pra comemorar mesmo, 4-0, né, loco o segundo dia. E é um jogo muito pegado, o tempo tava contra ela. Esse jogo é muito bom, Edu. Comentando jogos clássicos.